A Era da Mutação. Estamos passando por um momento de contrastes bem acentuados, para provocar o despertar do discernimento humano. Com isso, a população acorda ou ela será consumida pela minoria aristocrata neste final de era. A população é educada na banalização, com coisas fúteis, para servir o que uma dominadora minoria aristocrata impõe. Por que uma população verdadeiramente autoconsciente não é manipulada? A educação formal procura gerar uma pessoa intelectualizada, o que significa criar um soberbo iludido por seu próprio conhecimento. Logo, isso não desenvolve uma pessoa realmente inteligente. A verdadeira inteligência serve o amor da vida, sem futilidades. Vejam um triste exemplo de miséria mental, para que serve um inútil reality show da TV. Para gerar mais fofoqueiros no mundo. Ele somente foi criado para gerar mentes vazias, medíocres, fáceis de serem dominadas pela aristocracia. Essa educação industrializada não foi feita para gerar seres pensantes, autoconscientes, mas para abastecer os interesses de um mercado consumista. As doutrinas políticas, econômicas e religiosas foram inventadas para matarem a criatividade, a inteligência, a liberdade, o amor real. Porque quem ama supera qualquer lei, sem regras inúteis, pois amor já é respeito. Os livros sempre desenvolvem a imaginação, já os filmes, com imagem e som, levam uma mensagem, mas não promovem o desenvolvimento de nenhuma imaginação. Assim, os programas de TV, os games, os softwares, condicionam e contribuem fazendo também as suas lavagens cerebrais. Atualmente, com a automação, não haverá necessidade de tantos trabalhadores, muitos serão descartados. No fundo, a aristocracia sempre foi escravagista e preconceituosa. No mundo existem mais de 7 bilhões de pessoas e a aristocracia nunca se preocupou em conscientizar o povo e do seu crescimento demográfico, porque o povo sempre foi descartável para eles. Por esse motivo a atual política plutocrata é genocida. O consumismo é destruição, e o capitalismo é a autodevastação do mundo. O compartilhamento, o cooperativismo, provocam a união e igualdade entre as pessoas e o capitalismo gera a competição, a falta de amor, a ganância, a avareza, o egocentrismo. A soberba da ganância promove o afastamento da pessoa com a realidade, da união com a natureza e dos outros. Assim, o orgulho é uma forma de insanidade, porque ele vai contra a razão da justiça e de igualdade entre as pessoas. Na verdade, ninguém é melhor que o outro, não existem privilégios particulares no universo. O orgulhoso é um preconceituoso com falta de inteligência, porque cada pessoa é única, incomparável. O preconceituoso vai contra a razão da lógica fundamental da natureza. A aristocracia é formada por uma minoria que herdou as riquezas retiradas dos pobres, com pilhagens, por guerras, por opressão, etc. A aristocracia é tirana. Ela é a formadora de todos os bandidos e corruptos no mundo. Os bandidos são a consequência da tirania e não a causa.
Os tiranos têm riquezas acumuladas para viverem séculos, enquanto a população pobre não tem nem para uma vida. Os tiranos têm medo da população se despertar. Esse é um dos motivos deles para o genocídio, em uma guerra invisível, gerando desemprego, fome, miséria, peste. O Brasil está sendo claramente desgovernado e empobrecido para poder ser retalhado e entregue a poderes multinacionais, sem nenhuma guerra franca, declarada. Essa guerra não tem bombas. O atual desgoverno usa claramente bandeiras americanas e israelenses, para todos verem. Esses países vergonhosamente não são autossuficientes, eles precisam explorar o mundo, e a América Latina. Não existe teoria de conspiração, é tudo de fato mesmo, para isso existem as agências secretas no mundo. Mas, apesar dessa mesquinha e triste vergonha no mundo, as paranormais profecias já previram o destino dos tiranos neste fim de era. Se o povo se despertar, ele tomará o que é seu por justiça de direito natural. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne de comandantes, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Apocalipse 19, 17 e 18. Profecias são fatos em previsões paranormais do destino que a humanidade faz e não doutrinas inventadas. As profecias comprovam cabalmente que existe uma consciência transcendental no universo que tudo vê eternamente. Logo, a teoria de ateísmo também não se justifica. Todas as doutrinas são mentiras contra o Evangelho da justiça do Espírito de verdade, do Espírito Santo. Cristo acabou com a mística e infantil lei de Moisés, eliminando os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Logo, quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14. Os diabos nem evoluíram para uma existência humana justamente porque adoraram preconceitos de bem e mal, contra o espírito de verdade. Não existe a teoria de reencarnação, o ser evolui de juízo ou não. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade eternamente. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo.
e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 6, 7. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, 1. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 4. Então ele disse: estes são os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 3. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Doutrinas não existem na realidade, elas são invenções, teorias, mentiras. Bestas insanos idolatram doutrinas e recriminam pessoas, contra a razão da realidade. Todos os religiosos são idólatras. Tanto o pouco religioso quanto o fanático são enganados do mesmo modo. O ser discerne ou não? Não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia liberdade. Assim, todos os tiranos, depois que morrem ainda vão para o inferno serem eternamente pisados por Satanás. Essa é a real recompensa dos tiranos. Um desgoverno proposital, covarde e genocida, quer as pessoas amadas para se matarem umas às outras. Esse desgoverno quer um motivo para exterminar o povo. As multinacionais retiram seus investimentos propositalmente, para empobrecer o país e poder depois espoliá-lo facilmente. Algumas delas, na Segunda Guerra, ainda financiaram a extrema-direita, no nazismo. E, imaginem ainda a ONU se reunir e poder forjar uma intervenção oficial, legitimando as suas ações, até com o uso de força, se necessário, e assim, retalhar o Brasil. A nossa revolução não é de armas, mas de consciência, para produzir uma sociedade revolucionária de ideias, de pessoas inteligentes que constroem e não fazem guerras. Só revoluciona quem faz como ninguém fez antes. Um consumismo devastador alimenta a aristocracia, assim, sem esse consumismo a aristocracia também se destrói. As vaidades de poucos nunca poderão prevalecer sobre as necessidades de muitos. Então, seja puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.